Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de estar trazendo aos irmãos, nesse momento, uma lição, a lição de número 13 da Escola Bíblica, da nossa EBD. Nós estamos estudando a raça humana, a origem, a queda e a redenção. E a lição de número 13, ela fala sobre o novo homem em Jesus Cristo, ou seja, a nova criatura em Jesus Cristo, o novo nascimento em Jesus Cristo. Eu quero ser bem rápido, específico, para que nós possamos ter um tempo onde dá para suportar. O texto áureo está em Efésios, capítulo número 4, versículo número 13. O texto áureo vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática vai dizer assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O presbítero Wesley trouxe na lição de número 12, onde ele falou a respeito de Jesus Cristo como sendo um homem perfeito, 100% Deus, mas 100% homem. E na sua imagem humana, ele procurou ser o mais perfeito varão. E assim ele é e foi, em nome de Jesus Cristo. E está dizendo as verdades práticas que nós devemos também deixar que Cristo nos leve a essa perfeição espiritual. Essa perfeição, ela leva a mudanças de caráter, mudanças de atitude, modos de agir, ser transformados verdadeiramente em uma nova criatura. Há pessoas que falam: eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Mas esse é o pensamento de pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você é transformado, você é mudado. Amém? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Vai falar sobre Nicodemos. Mas o objetivo geral dessa lição é mostrar que a salvação em Cristo Jesus, ela nos leva a essa geração de um novo homem, de uma nova criatura. E ela vem nos apresentar esse nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, João capítulo 3, versículo 1 ao 16, vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já deve ter ouvido
dizer, em algumas pregações também, que nem todo mundo que se diz filho de Deus é realmente filho de Deus. As pessoas, elas são criaturas feitas por Deus. Todos os seres humanos são criaturas feitas por Deus. Mas todo ser humano, ele veio do primeiro Adão. E Adão significa da onde veio o pecado e passou para toda a raça humana. Então, todos nós nascemos da semente do pecado. Mas Deus, por teu grande amor e graça, ele entregou seu Filho Jesus Cristo para quê? Para que através dele nós pudéssemos ser regenerados, nós pudéssemos voltar à origem, né, do homem, do homem perfeito, ou seja, do homem espiritual. Através do sangue de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, nós podemos ter essa regeneração. Nós vemos aqui que Jesus falando que a pessoa carnal, ela não consegue discernir as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então Jesus, ele falava muito a respeito do reino dos céus, das coisas do céu, das coisas espirituais, e as pessoas não compreendiam. As pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, porque a mente, ela estava localizada somente nas coisas dessa terra. O pensamento dela era só nas coisas da terra. Então ela não conseguia imaginar as coisas espirituais. Então nós vemos aqui que Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus, ele falava de Deus, mas ele ainda não tinha um encontro com Deus de verdade. E ele viu Jesus fazendo aqueles sinais, pregando a palavra com ousadia, com intrepidez, e vendo as manifestações, cura e milagre, aquilo foi mexendo com ele. Mas você pode ver que, por causa da religiosidade dele, que muitas vezes ele achava que era o bastante, achava que porque ele estava ali pregando a palavra, achava porque ele vestia uma roupa ali de religiosa, e ele estava mais perto de Deus. Mas quando na verdade Jesus mostrou diferente, que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus, ele não poderia contemplar aquelas coisas na vida dele, ou seja, experimentar Deus agir na vida dele, porque precisava nascer de novo. Ele, como é que eu posso nascer de novo sendo eu velho? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Porque o pensamento dele é terreno. Mas Jesus mostrou para ele, ó, se você, eu te digo a verdade, se você nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você não pode participar das coisas espirituais. Você não pode compreender as coisas espirituais se você nascer de novo. Assim, como que é isso, nascer de novo? Eu disse, olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, você não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é do aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você não vê o vento, mas você pode até ouvir, né? Mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você pode ver o que? A manifestação dele nas folhas, nas árvores. Assim, Jesus estava dizendo que são os que são nascidos do Espírito. Você não precisa ver para crer. Você primeiro crê para ver as coisas acontecer. Entendeu? Então, Jesus está dizendo, olha, quando ele perguntou, disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, não sabe isso. Então você vai vendo que o conhecimento da letra em si não quer dizer que é o conhecimento das coisas de Deus. Então, Jesus falou para ele assim, olha, eu falo para você aquilo que na verdade te digo que nós dizemos que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Jesus falou sobre o novo nascimento. Jesus falou assim, ó, você não nascer da água, né, do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então vamos falar sobre isso daqui a pouco, em nome de Jesus. E ele vai dizer, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 13 aí de João 3. Se realmente você for olhar essa questão sem estar com os olhos espirituais, você não consegue compreender. Vai dizer, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu vim do céu.
Eu sou do céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser eu que estou aqui com você, que vim do céu e que estou no céu em espírito também. Então, ele vai dizer, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava dizendo que as pessoas não compreendiam o propósito de Deus. Mas ele estava dizendo, olha, assim como ele veio nessa terra e que ele nessa dele morrer, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele justificaria todo o teu povo através dele ser levantado, né? E vai dizer, todo aquele que crê nele não vai perecer, mas eles vão ter a vida eterna. Por que ele falou essa passagem de Moisés? Porque quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava no deserto, houve uma manifestação de serpentes no deserto, onde muitas pessoas estavam morrendo por causa das picadas das serpentes. Então Deus deu uma ordem para Moisés, ó, faça uma serpente de metal e levanta ela. Todas as pessoas que olharem para a serpente de metal, elas vão ser curadas. Então que não era para ser idolatrada aquela serpente de metal, mas era uma demonstração das coisas e como seria a por vir. Uma demonstração de Cristo, aquela serpente de metal. Para quê? Todas as pessoas que olharem para Cristo, elas serão salvas. Todas as pessoas que estiverem morrendo ali e olhar para Cristo, eles vão ser regenerados. Jesus está falando da regeneração, do novo nascimento neste momento. Então, porque Deus amou o mundo, versículo 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós falamos sobre criaturas, né, de Deus. Então, nem todo mundo que se diz filho de Deus é filho de Deus realmente, mas ele diz, ó, para aquele que nele crê não pereça, e Jesus vai dizer assim, que Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus a todo aquele que crê no seu nome. Crer não somente acreditar, aquele que o receber. Amém? Em nome de Jesus. Então, a introdução aqui, ela vai dizer assim, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então ele está dizendo assim, que essa perfeição, do ponto de vista humano, não é fácil você encontrar essa perfeição. Mas quando você tem um encontro com Cristo, quando você tem encontro com Cristo, esse desejo de procurar ser perfeito, ele vem na vida da pessoa. A pessoa quer ser diferente, ela quer mudar. Então vai dizer, continuando aí, se nos valemos das nossas forças, não conseguimos, mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna, e dessa forma o ideal que Deus estabelecerá para o seu primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Ou seja, se você for tentar ser perfeito sem estar em Cristo, sem receber o novo nascimento, você nunca vai conseguir ser transformado, ser diferente, mudar o caráter, mudar a forma de falar, de ser, de agir, de ter uns pensamentos. Não, sem Cristo não. Mas em Cristo Jesus você pode ter essa transformação. Então vai dizer que nessa última lição do trimestre daremos o nascimento, justificação, santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então vamos falar sobre o novo nascimento. Primeiro, tópico 1, novo nascimento. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, o novo nascimento, a pessoa nascer de novo, ele está dizendo aqui que não é gerado nem da carne nem do sangue, ou seja, não é pela relação, pelo nascimento de uma criança, que vai esperar ali 9 meses para ela nascer. Não, o novo nascimento não é esse novo nascimento que Jesus está falando. Ele está falando nascimento da água e do Espírito. Está dizendo que mesmo a pessoa sendo velha, mesmo a pessoa sendo de muita idade, ela pode nascer de novo. Ela pode ter 90 anos, mas se ela teve um encontro com Cristo, ela reconheceu os seus pecados, os seus erros e aceitou Jesus como seu Senhor, reconheceu o que Jesus fez por ele naquela coisa. E ela, naquele momento, ela recebe essa regeneração, porque ela sabe que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Ela recebe Jesus como seu Salvador. Naquele momento, a pessoa,
a pessoa ela tira aquele peso de si. Por quê? Tem muita pessoa hoje em dia que ela fala assim: olha, se eu tivesse a oportunidade de mudar, eu mudava. Se eu pudesse a oportunidade de fazer diferente a minha vida, eu não tomava essa atitude que eu tomei. Eu não fazia isso que eu fiz. Você pode, você pode nascer de novo. Você pode ter a oportunidade de fazer tudo de novo, mesmo na idade que você está. Enquanto você estiver com vida, você pode mudar. Não tem jeito depois que você morre, não tem como regeneração. Depois disso aí está o juízo do Senhor. Mas quando você tem vida, tem esperança. Você pode nascer de novo em Cristo Jesus, se arrependendo, fazendo tudo diferente. Não quer dizer que as consequências elas não virão dos seus atos, porque tudo que o homem plantar, né, isso vai colher. Então, mesmo você colhendo os seus atos errados, se você começar a plantar as coisas boas, depois virão as coisas boas também. Então, o nascido não do sangue nem da carne, né? Vai continuar no tópico 1.1. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, o início, né? A comunhão plena com o Pai Celeste, Romanos 8,16. Então, você já viu aquela pessoa que ninguém dava nada para ela, que ninguém achava que poderia sair alguma coisa boa dali? Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. E é assim que Deus faz. Essas pessoas, elas têm a oportunidade de ser transformadas também. Então, por isso nós vemos pessoas que eram totalmente indiferentes e que Deus transformou a vida delas. Hoje elas são bênçãos, porque elas tiveram um novo nascimento. Há muitas pessoas que olhando para elas, aquelas pessoas que não conhecem, elas não conseguem acreditar que uma pessoa que era um roubador pode deixar de roubar, que um mentiroso pode deixar de mentir, que um matador pode deixar de matar. Elas não acreditam que Deus possa mudar a vida do homem a tal ponto. Mas nós vemos vários relatos na Bíblia que isso pode acontecer. Uns relatos muito bonitos é o de Paulo, né? Que era Saulo, perseguidor dos cristãos, de Cristo, passou a ser um servo do Senhor e escreveu mais livros da Bíblia. Então, no 1.2 vai dizer assim: nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Nascer de Deus, né? Uma nova criatura. João 1, capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Ou seja, então, o novo nascimento, o nascimento que vem de Deus, ele implica a aceitação do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou. Não é de qualquer maneira que você vai nascer de Deus. Você precisa reconhecer os seus pecados, saber que os seus pecados foram o que geraria a morte, né? O seu pecado gera a morte e que você estava condenado. Reconhecer que não tinha outra opção, que você não tinha mais o que fazer, que não podia fazer mais nada, que só Jesus pode salvar. E entender isso, se render a Ele e dizer: Senhor, eu quero o Senhor como seu Salvador, o meu único Senhor e Salvador. Entregar os seus pecados diante dele, né? E aceitar a Ele. Então, nesse momento, você é lavado dos seus pecados, você é regenerado. Nesse momento, aquele Espírito, porque aquele Espírito, o Espírito é onde mantém a comunhão com Deus. Porque você vê que no início, Adão, ele tinha uma comunhão com Deus, ele falava com Deus. Na viração do dia, ele estava ali falando com Deus, mas quando eles pecaram, Deus ainda comunicou, mas perdeu aquela relação, porque é o lado espiritual do homem. Então, quando a pessoa nasce de Deus, aquele lado espiritual dela aflora, ele quer mais estar participativo, ele quer buscar as coisas de Deus, ele quer ser transformado, porque o Espírito Santo ele age na vida da pessoa. Amém? Então, continuando aí o tópico 1.2, vai dizer:
torna-se uma nova criatura em Cristo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1:12 é o que a gente diz, que nem todo mundo que se diz filho de Deus é realmente filho de Deus, mas Deus deu poder de ser chamado filho a todo aquele que receber a Cristo, que crê no seu nome. Então, o tópico 1.3 diz: nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16, né? A palavra de Deus vai nos dizer: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê, nem batizar ele quer batizar, mas aquela pessoa que crê, ela quer se batizar, ela quer cumprir a palavra de Deus, né? Então, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Ou seja, o batismo na água só tem efeito quando ele é recebido pela fé. Há pessoas que pensam que, eu vou me batizar. E ela vai batizar e a vida dela vai mudar. Não, não é assim. A água em si, ela não tem efeito algum se não tiver um efeito primeiramente pela fé na sua vida. Porque o novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo, a velha criatura ela morre. A velha criatura morreu, né? E você nasceu para Cristo. Então o batismo, ele significa a morte e a ressurreição. Quando você mergulha, simboliza que você vai estar enterrando aquela velha criatura, né? Porque você está professando a Cristo publicamente diante das pessoas, né? Diante das pessoas, está confessando a Jesus Cristo, você crê em Cristo, mas que não é as águas que vai te dizer que você é uma nova criatura, mas é a sua fé em Cristo, é o seu viver com Cristo. Então aquela criatura ficou para trás, né? Aquele velho Rômulo, aquela velha João, Pedro, Maria, ficou para trás, agora é uma nova criatura. Então, nós vemos aqui que o lavar e regenerar, né, nas águas, a importância de você mergulhar, emergir nas águas e levantar, o lavar e regenerar do Espírito Santo. Então, dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo, né? Então, você realmente fala assim: eu sou a nova criatura em Cristo, né? Os nascidos de Deus, eles vencem o mundo, né? E essa é a força que vence o mundo, é a nossa fé. Então, assim, no 1.4 vai dizer assim: nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então, tem que ter arrependimento. Sem arrependimento, não há novo nascimento. Não tem como você ser transformado. Então, esse ato regenerador está em João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, né? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, né? Você vê aí a conversão, quando a pessoa ela está em Cristo, eu dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A velha vida que eu vivia ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O tópico de número 2 fala assim: a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. 1.1 fala: a inutilidade da justiça humana. Nas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Então, sim,
há muitas pessoas que pensam que elas vão estar mais perto de Deus, elas vão agradar a Deus simplesmente pelas obras de caridade que ela faz. Ela doa uma cesta básica, ela ajuda o próprio, ela ajuda uma instituição. Ela acha que fazendo assim ela vai estar mais perto de Deus. Ela seria até mais confortável com isso, justificada pelos seus pecados e erros. As pessoas, né, vamos dizer, o traficante, muitas vezes ele faz tantas coisas erradas, ele mata, ele destrói, mas ele distribui cestas básicas para o povo, né, dá gás, faz aquilo, e aquilo parece que para eles é uma obra boa e que Deus vai entender por que ele está fazendo aquilo. E na verdade não é assim. A nossa justificação não são pelas nossas obras. A nossa justificação é através de Jesus Cristo. Nós não temos poder para nada para nos justificar. Quem nos justifica é Deus, é Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados. E nós temos que entender que a partir do momento que ele pagou pelos nossos pecados foram imputados nele. Então, a nossa justificação não está pelas obras que você faz, que você ser uma boa pessoa. Isso aí já é uma obra da santificação, da regeneração de Deus que nós devemos ter. Então, nada que você possa fazer que possa tornar você mais justo diante de Deus. Nada que você possa fazer. Talvez você fale assim, eu sou tão justo. Não, o que você pode fazer para ser mais justo diante de Deus? Nada. Nada. Então, só existe o meio de obter a salvação e de justificar perante Deus, o justo juiz. É a nossa fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, somente a fé nas obras de Jesus Cristo é que pode justificar. Nós somos lavados, nossos pecados foram imputados nele, os nossos erros foram colocados nele, né? Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém? O 2.2 fala assim: a maravilhosa doutrina da justificação. O pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, né? Então, Hebreus 10:17 relata sobre isso. Se você chegar diante de Deus e nesse dia do juízo, o que você poderia dizer para Deus? Que as suas obras você fez, ajudou muitas pessoas, fez isso e aquilo? Não. Se você ver lá em Atos, havia um homem chamado Cornélio, ele fazia muitas esmolas aos pobres, ele ajudava muitas pessoas, fez até mesmo uma igreja ali para o povo, mas ele não tinha o conhecimento de Cristo. Mas as suas esmolas chegaram até Deus, foi válido o que ele fez, mas Deus, ele deu uma visão para ele, para que ele viesse procurar Pedro, para que ele pudesse ouvir as palavras de Cristo, que pudesse dar a ele a salvação. E assim Deus também falou com Pedro, deu uma visão para ele, que sobre os animais imundos, se você for ver a historinha em Atos, né? E assim, quando ele ouviu as palavras de Pedro, aí sim ele recebeu a salvação. Aí sim ele nasceu de novo. Não foi pelas obras de esmola dele. Então, é importante você ajudar os pobres, ajudar as pessoas, fazer o melhor, né? Porque esse é o papel do cristão. Mas sem a fé em Cristo, tem a obra do que ele fez, porque Pedro foi lá e pregou o que Jesus fez. Que ele morreu pelos pecados, né? Que era necessário receber a Jesus. E eles receberam a Jesus foram salvos. Então, quando você recebe essa justificação através de Jesus Cristo, Deus ele vê você como justo. Ele não vê você mais como pecador. Porque ele lança os seus pecados no mar do esquecimento dele, não se lembra mais, não importa o que você fez. Ele fala que assim como, né, assim como ele lança ali no mar do esquecimento deles, não se lembra mais, né? Se o seu pecado fosse como a escarlata, né, ele ficaria brancos como a neve. Então, assim, ele não vai se lembrar, não vai ficar te julgando. Aquela parte da sua vida, ele vai apagar. A partir do momento que você pecou, você aceitou Jesus, aquela parte dos seus pecados, ele vai apagar, para que você possa viver uma novidade de vida. Não quer dizer que você não vai errar,
no decorrer do caminho, que você não vai errar o caminho, que pecar é errar o alvo, né? Mas que você vai voltar a onde você errou, você vai praticar as boas obras, voltar às primeiras obras. É isso que Deus está falando para você. Então, 2.3 fala: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Então você pode ver aí que aquele ladrão na cruz, havia dois ladrões. Um criticou a Jesus, mas esse outro, ele falou: olha, nós erramos, nós pecamos, mas esse aí nada fez. E falou assim: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quer dizer, aquele homem, ele não se batizou nas águas, mas ele teve ali o arrependimento naquele momento. Ele aceitou a Jesus, ele reconheceu a Jesus naquele momento. Isso foi suficiente para que Jesus levasse ele para o paraíso. Ele foi perdoado dos seus pecados naquele momento. Ele reconheceu os seus erros. E Jesus perdoou ele. Não deu tempo de ele batizar. Então, assim, quem querer batizar será salvo. Mas não quer dizer que as águas em si não são importantes. Porque se você tem fé, você crê, logo você batiza. Mas se você não teve tempo de se batizar, né, antes de você ir para Deus, então não quer dizer que o batismo não vai te impedir você de ser salvo. Tá? A sua fé em Cristo é que leva à salvação. Então, já estamos aqui no terceiro ponto, estamos terminando já. Fala, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, quando você recebe a Jesus, você se tornou nova criatura. Você, eu quero mudar, não aguento mais essa vida, né? Eu entrego minha vida para Jesus, quero ser diferente a partir de hoje. Naquele momento, nasceu dentro de você uma nova criatura. E agora? Agora vem a santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então é necessária a santificação. E a santificação vai durar enquanto você estiver nessa terra. Quando você estiver nessa vida, nessa terra, você vai ter que buscar a santificação, buscar essa estatura de varão perfeito, como Jesus foi nessa terra, como foi explicado aí no capítulo 12 do presbítero Wesley. Jesus, homem perfeito. Então, a santificação com posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42, 1 Coríntios 1 e 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2, 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Jesus falou assim: sede santos, porque eu sou santo. Então, no exato momento que a pessoa ela se converte, né? Agora, ela passou a ser separada. Ela estava no mundo das trevas, passou para o mundo da luz. Ela saiu do reino das trevas para o reino de Deus. Então agora você vai passar um processo de santificação, né? A conversão, há um ditado que fala assim: a conversão tira você do mundo. Agora a santificação, ela tira o mundo de dentro de você. Então esse processo da santificação precisa ocorrer na vida do cristão, ser transformado a cada dia. Sede transformados, Romanos 12, né, vai falar, sede transformados, né, pela renovação da vossa mente, precisam ser transformados a cada dia, e é necessário isso, essa santificação. Então isso vai durar todos os dias da nossa vida até Cristo voltar, até estarmos diante dele, né, como varões perfeitos. A 3.2 fala, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo disciplinado processo de santificação.
até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4:18 e Efésios 4:13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, Gênesis 17:1, Mateus 5:48, 1 Pedro 1:16. Então, sim, a santificação, ela necessita que você haja mudanças na sua vida. Não podemos dizer que eu sou cristão se as minhas atitudes elas não são corretas. A minha atitude ela ainda é diferente. É claro que há um processo, a gente pode relevar, mas errar é humano, mas permanecer no erro já é burrice. Então, o que acontece? Precisamos ser transformados, regenerados. Pessoas precisam de ver essa transformação em nós, no seu modo de ser, de falar, de agir, né? Proceder. Tem que ver uma diferença na sua vida. 3.3, para a gente estar finalizando, fala assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação, Hebreus 12:14. O novo nascimento é impossível sem o processo de santificação, para você entender melhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, somos seus imitadores. Então, a Bíblia nos ensina a gente a ser imitadores de Cristo, né? Sede imitadores de Cristo. Então, devemos imitar a Cristo. Então, logo, nós devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. Precisamos ver isso, que é uma vontade de Deus de sermos transformados. Então, muitas atitudes que Jesus ele vai dizer que são contrárias à natureza humana. Porque, por exemplo, ame os teus inimigos, ore para aquele que vos persegue, faça o bem, né? Abençoe, não amaldiçoe. Então, assim, é difícil o ser humano em si, mas como que isso é feito? Através do processo. Não é de uma hora para outra que você vai se transformar. Ah, eu sou muito nervoso. Ah, eu sou muito ansioso. Eu sou isso e aquilo. Peça o Espírito Santo para te transformar. Ah, eu explodo fácil, eu não tenho domínio próprio. Peça o Espírito Santo e vai te dar. Então, essa transformação ela tem que vir a cada dia em nossas vidas. Né? Então, continuando. Logo devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus para nossas vidas. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Então, se você errar, você tem um advogado diante do Pai, que sabe Jesus Cristo. Ele te perdoa os seus pecados e purifica você de toda injustiça. Faz você justo novamente, se você se arrepender. Não um ressentimento, né? Um ressentimento você erra e comete tudo de novo, todo dia e não para. Então, isso é ressentimento. Arrependimento, você erra, não faz mais aquilo. Você pode errar em outras coisas, mas nisso não. Assim foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque assim ele era. Então, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse 21:18. Então, assim, é necessário buscar essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, conclusão. Quem recebeu Jesus como o seu Senhor e Salvador, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Então, assim como ele o veremos, né? Então, precisamos ser transformados até esse dia que Jesus vai voltar, de buscar a tua igreja, está próximo, vemos todos os sinais aí, nosso Jesus está próximo, a vinda dele está próximo. Então, sim, continuando, nós redimidos do Cordeiro seremos glorificados, recebemos um corpo glorificado. Eu quero dizer para você que o novo nascimento não quer dizer que você vai perder todos os seus desejos carnais, não. Não, a sua carne, essa aqui é a sua inimiga. Ela vai lutar contra você cada dia. Você é espírito, você quer fazer as coisas de Deus, mas essa carne quer fazer as coisas do mundo, desejos carnais, consciência dela, a vontade dela. Então vai ter uma luta constante para você querer fazer as coisas de Deus, porque você é espírito, e a sua carne vai lutar contra você. Mas vai vencer aquele que você alimentar mais.
Se você alimentar mais da palavra, da oração, da busca, da santificação, mais forte vai estar para resistir o diabo e ele vai fugir de você, porque ele vai tentar você pela sua carne. Então, não pensa que você está aí, vai estar tranquilo, aceitou Jesus, nascer de novo, que não vai ter tentação, vai ter muita situação contra você, mas permanecer firme, porque Deus está contigo. Então, que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado para sempre, em nome de Jesus. Estamos terminando essa lição, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Que Deus abençoe, que logo estaremos juntos aí, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Viu? Estamos juntos. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Até logo.